Na aula de hoje vamos inserir alguns carregamentos nos exercícios que nós fizemos em sala de aula, ok? Então vamos lá, pegar aqui, vamos abrir o arquivo, né, ó, que nós já preparamos. Tá aqui, ó, primeira aula, beleza. Aí aqui surge o arquivo relativo à primeira aula. Então, pessoal, os carregamentos que a gente pode atuar são cargas nodais, ou seja, cargas atuando no nó, né, ó. Tem cargas atuando em rotulação, ou seja, principalmente o que? Momentos, cargas distribuídas de forma constante e cargas distribuídas de forma trapezoidal. Essa carga distribuída de forma trapezoidal, você pode colocar constante, você pode colocar a carga trapezoidal e também pode colocar o carregamento triangular, beleza? Como nesse exercício tem esse tipo de carregamento triangular, vocês vão aprender como é que se faz, ok? Então vamos lá. E sempre adotando, pessoal, o sistema de referência que a gente sempre usa. Se eu quero que esse carregamento seja para baixo, ou seja, ele é negativo, então eu coloco o valor negativo do carregamento distribuído ou da carga concentrada. Da mesma forma, o nosso momento positivo é aquele que está no sentido anti-horário, ok? Então, se for anti-horário, eu coloco positivo, beleza? Então, o primeiro carregamento que nós vamos adotar, eu vou utilizar essa estrutura aqui, ó, onde eu vou aplicar um carregamento distribuído de 3 toneladas por metro, beleza? Então, esse carregamento distribuído, ele é constante. Então, tanto faz eu colocar aqui, né, ó, onde eu vou entrar com o valor constante, como colocar aqui, que é um carregamento trapezoidal. Se eu colocar o valor inicial da intensidade do carregamento distribuído igual ao valor final, você tem um carregamento constante. Então, tanto faz um ou outro. Beleza? Então, da mesma forma, eu tenho que criar um arquivo, né? Ó, então, eu vou criar um arquivo, colocar carga distribuída, de forma que identifica de 3 toneladas por metro. Ok? Então, beleza. Então, ele gerou esse arquivo e vou colocar os valores do carregamento que eu quero que seja. Então, note, pessoal, que se houver um outro carregamento distribuído, eu vou criar um outro arquivo aqui para esse carregamento distribuído. Beleza? Vamos lá, pessoal. A carga distribuída está sendo aplicada nesse balanço, que é o primeiro caso que nós vamos adotar. Então, eu chego aqui, vejo que a carga está atuando na vertical, então é um Q de Y, e o valor desse carregamento é de quanto? Ó, menos 3. Por que menos 3? Porque ela está atuando para baixo, ok? Marco o balanço, note que o balanço vai ficar em vermelho e mando aplicar esse carregamento. Olha a setinha vermelha, ou seja, o que está escrito aqui eu vou mandar aplicar nesse carregamento aqui, ó. Pronto. Aí vai surgir o carregamento distribuído de 3 toneladas metro atuando nesta estrutura aqui, beleza? Ok. O próximo carregamento, pessoal, que vamos aplicar vai ser o que? Um momento estando aplicado nesse nó aqui, ó. Tá vendo? Um momento estando aplicado nesse nó aqui, ó. Então, esse momento é um valor de 4 toneladas por metro. E esse momento, você pode verificar lá nos seus alfarrábios que ele está no sentido anti-horário. Então, isso aqui vai ser uma carga concentrada, porque está sendo aplicado no nó. Chego aqui, ó, o professor não tem nenhum arquivo com esse carregamento. Vou criar, ó, um arquivo. Aí vou colocar momento de 4 toneladas metro. Ok? Criei esse arquivo. Agora é só dar o valor. Como é só um momento, eu só vou entrar com o valor de momento. E esse momento de 4 toneladas metro, ele está no sentido anti-horário. Então é só colocar ele positivo. Marco o nó, note que o nó vai ficar em vermelho, né, ó, e mando aplicar nesse nó, ok? Se eu quiser aplicar nesse mesmo nó aqui, ó, tá vendo? É só marcar e vem lá, ó, e ele vai sendo aplicado, tá vendo? Como não tem, eu venho aqui, ó, e vou voltar para none, que não tem carregamento, e mando aplicar, ó, ele some. Tá entendendo? Então, o arquivo inicial, que tem esse nome de none, é quando você não tem carregamento, é quando você quer tirar carregamento. Perceba que nesse primeiro caso, como é carregamento distribuído, ó, se eu quiser deletar esse carregamento, note que esse arquivo é para criar esse carregamento de 3 toneladas por metro,
E o none é para colocar nenhum carregamento. Aí é só eu mandar aplicar lá, ó, o carregamento distribuído some. Ok? Mas não, eu quero que esse carregamento esteja atuando aqui. Então eu vou lá no carregamento de 3 toneladas e mando aplicar. Beleza? Com isso, pessoal, eu já consigo resolver essa estrutura. Então aqui estão os resultados que a gente vai ter, ó. Eu vou ter o que? A deformada, que é esse primeiro ícone aqui, da direita para a esquerda. Ter o diagrama de momento fletor, diagrama de esforço cortante e o diagrama de esforço normal, ok? Então, pessoal, se eu clicar aqui para ter a deformada, o que é que vai acontecer? Ó, já vai gerar as deformadas provocadas pelos dois carregamentos aqui, ó. Ah, professor, e os outros, como não tem carregamento, não acontece nada. Exatamente. Então, pessoal, como, de acordo com o meu sistema de referência, quais são as incógnitas deste caso aqui? Nós colocamos uma chapa aqui nesse nó, que ficou o que? Rotação do nó C, e colocamos uma chapa aqui no nó D. Então, para eu saber os valores dessa deformação, é só eu clicar na barra com a tecla direita do mouse. Aí aqui vai aparecer os valores das deformações, ou seja, tem o valor inicial e tem o valor final. Professor, como é que eu sei que é valor final ou valor inicial? Pessoal, é só você pegar aqui, ó, e colocar o que? Orientação do membro, tá vendo? Ó? Quando você clica aqui, vai aparecer uma setinha que vai dizer, ó, que essa barra, ela começa nesse nó, então isso aqui é o nó inicial e termina nesse nó aqui, que é o nó final. Beleza? Olha como é fácil. Sempre é bom você verificar, porque se não bater, pode ser que esteja invertido o negócio aí. Então você vem aqui e manda acionar esse orientação de membro. Mas como eu não quero, pronto, já identifiquei quem é o início e quem é o final, eu vou deletar para não ficar muito congestionado. Beleza? Então quando eu clico com o botão direito, eu tenho aqui, ó, o valor inicial da rotação, que deu o quê? 3,130435 vezes 10 a menos 3. Ou seja, com esse carregamento distribuído aqui, ó, utilizando o vetor carregamento devido a esse carregamento distribuído e resolvendo o sistema com a matriz de rigidez, o resultado vai ser exatamente o quê? A rotação lá em C de 3,130435 vezes 10 a menos 3. E a rotação no final, ou seja, lá em D, foi de menos 5,217389 vezes 10 a menos 4. Então, confiram se realmente esses valores foram que a gente resolveu em sala de aula e bateu. Vai aparecer aqui também, pessoal, os valores das deformações, mas esses valores das deformações são exatamente nesse ponto onde a gente clicou na barra, tá entendendo? Que é um ponto para x igual a 1,84, não é nem no início nem no final, mas se eu clicar aqui, ó, no início, ou seja, o x igual a 0, tá entendendo? Vocês vão perceber que vai obter o mesmo resultado que a gente obteve aqui clicando com a tecla da direita do mouse. Beleza? É o mesmo valor, o mesmo resultado. Ok, pessoal? Olha como é simples, como é fácil, né? Ó. Ah, professor, dá para a gente verificar também no segundo caso. Exatamente, o segundo caso, que é o que? Do ESC, só para a gente verificar o carregamento. Ou seja, o segundo caso, quando eu coloco o ESC, pessoal, ele volta para a estrutura desenhada com os carregamentos, né? Aqui é que é a resolução. Então, note que para esse momento aplicado aqui no nó C, se eu quiser saber a deformada, clico a deformada e clico aqui com o botão direito, né? Então, tem o valor inicial da rotação da barra, que foi de quanto? 2,086957 vezes 10 a menos 3 radiano. E o valor final da rotação deu menos 3,478,261 vezes 10 a menos 4. Ok, pessoal? Olhe como é simples. Olhe como é simples. Ah, professor, eu entendi. Agora, por que o senhor mandou eu fazer cada carregamento em uma diferente? Porque eu resolvendo o sisteminha com apenas aquele carregamento, eu consigo verificar se o vetor devido àquele carregamento está correto. Exatamente.
Sendo que, em se tratando da primeira aula, pessoal, os carregamentos que nós colocamos são bem simples mesmo, você vai na tabela já acha. Mas pode ocorrer o seguinte, de a gente trabalhar com um carregamento que a sua determinação, a determinação do vetor devido àquele carregamento externo, seja um pouquinho complicado. Vocês vão verificar que realmente tem situações que é complicado, como recalque e cargas térmicas, ok? E por isso que eu posso também fazer combinações de carregamentos. Por exemplo, eu vou dar um ESC aqui, ó, para voltar. Pronto. Que eu pedi para vocês, porque note que em sala de aula eu fiz somando esse carregamento com esse momento aqui, ó. E eu consigo verificar se está correto. É só aplicar agora os dois carregamentos nesse caso aqui, ó. Vamos aplicar aqui o momento a força distribuída. Eu venho aqui, ó, com a força distribuída de 3, né? Eu mando aplicar nessa barra, ok? Clicou, ó. E esse momento também, aí venho aqui, ó, vou para um carregamento nodal, procurar o carregamento aqui, ó, 4 toneladas metro, e mando aplicar aonde eu marquei esse nó aqui, ó, que está em vermelho. Ele vai aplicar, ó. Note que eu tenho o quê? A junção dos dois carregamentos, carregamento um e o outro. E note que nós resolvemos este exemplo aqui em sala de aula somando o vetor devido ao carregamento distribuído atuando na barra BC mais o carregamento com o momento aplicado lá em C, né? Ó. E se você quer saber a deformada, clico aqui, ó, vai aparecer a deformada, aperto com o botão direito e tem os valores das rotações tanto em B como em C, ok? Tá aqui, ó, a rotação lá no nó inicial deu 5,217392 vezes 10 a menos 3. E a rotação no nó final deu o quê? Menos 8,695649. Ah, professor, mas eu estou percebendo que você não estava levando em consideração os esforços normais e está surgindo esforço de deslocamento tanto em X como em Y. Tudo bem, pessoal, mas esses valores de deslocamento são muito pequenos. Note que é 10 elevado a menos 9, tanto para deslocamento em X como para deslocamento em Y. E o outro é 10 elevado a menos 10. São valores muito pequenos. Despreze. 10 elevado a menos 10 é muito pequeno, ok? Por isso que aparece que o programa ele adota uma área da seção transversal, um valor bem estupidamente grande, de forma que esses valores são muito próximos de zero. Beleza, pessoal? Então, vamos aplicar os outros carregamentos e fazer algumas combinações de carregamentos, de forma que vocês consigam treinar, verificando se o carregamento que vocês adotaram está coerente, ou seja, o vetor carregamento devido ao carregamento externo que vocês calcularam está coerente ou não. Então, na próxima aula vamos acrescentar os outros carregamentos e vamos dar continuidade, ok? Então, vamos para a próxima aula.